Vou convidar agora Wagner. Ele é tecnólogo em mecânica de precisão, é preceptor do curso de tecnologia oftálmica e tecnologia em saúde da Unifesp. É também pesquisador colaborador do grupo de computação pervasiva e alto desempenho da Poli-USP. Bem-vindo. Bom dia a todos, né? Por intermédio do professor Abrão, agradeço o convite da Bela e de toda a equipe que organizou o evento. E o grande desafio agora, durante esses 25, 30 minutos, é a gente explicar o que é essa questão da interface vestível, a tecnologia e como isso pode ajudar no desenvolvimento de tecnologias assistivas, né? Eu acho que o mais importante que eu gostaria de colocar agora nesse início é falar que não há como desenvolver tecnologia assistiva se não existir um grupo multidisciplinar, né? E esse projeto é interessante porque envolve a Unifesp, envolve a USP, envolve 3 laboratórios de pesquisa, né? O Laboratório de Computação Pervasiva e Alto Desempenho da Poli, a Abrela e o setor de neuromuscular e o setor de oftalmologia. Isso por enquanto, né? Conforme o projeto anda, a gente começa a sentir a necessidade de cada vez mais colaboradores e pesquisadores entrarem no grupo para que a gente possa projetar e construir de forma melhor. Então, o que nós vamos abordar aqui são 4 pontos principais. Esses 3 primeiros itens, né, que são as definições de sistemas vestíveis, características e interface, nós vamos discutir aqui, a gente vai apresentar para vocês para conceitualizar o desenvolvimento que nós estamos trabalhando hoje, que é uma interface vestível para melhorar a mobilidade, a operabilidade e a qualidade de vida do usuário que tenha que usar essa tecnologia. Então é interessante a gente observar o quê? O que são sistemas vestíveis, né? Essa tecnologia que às vezes a gente fica se perguntando esses nomes que vão surgindo, né? Que o pessoal de tecnologia adora criar nomes diferentes e jargões diferentes, né? É toda a tecnologia que a gente pode utilizar, né, em peças de roupa, em utensílios do dia a dia que a gente tenha, seja ele eletrônico ou mecatrônico, que a gente simplesmente não percebe que estamos usando. É como a eletricidade, só percebe que existe quando acaba a luz, né? Então ele tem que ser totalmente não invasivo, né? Você utiliza essa tecnologia e não percebe que está utilizando essa tecnologia. Eu acho que um bom exemplo disso é essa ilustração. Eu acho que é mais fácil apresentar uma ilustração do que a gente tentar explicar todo um conceito. Então, aqui nesse caso, são um óculos e a peça de roupa, né, onde nós temos sensores que fazem o ECG, o EOG, o eletroencefalograma, e entre outros sinais. Monitore esses sinais, capture esses sinais e guarde esses sinais em algum lugar. Nós temos sensores de estado, ou seja, se a pessoa está calma, se a pessoa está agitada, se ela está estressada, como é que está a luz no ambiente, como é que está o calor em volta dela, se ela está se sentindo bem ou não, e como que você trabalha com essa tecnologia para garantir a qualidade de vida. Isso tudo é interessante a gente observar que ela está em peças de roupa, peças do uso do dia a dia, aquelas peças, aqueles utensílios domésticos ou de uso pessoal que você acaba simplesmente esquecendo, é como óculos. A gente usa, nem lembra que está de óculos, né? Eu, particularmente, pelo menos uma vez por mês, vou tomar banho e esqueço de tirar o óculos. Então, não sei se isso é um mal de quem usa óculos, mas eu, pelo menos, esqueço de tirar, né? E, extremamente importante isso tudo, é o sistema de comunicação. Que hoje, com a internet, com o telefone celular e com todas essas comunicações que nós temos sem fio, você pode interagir, essa pessoa que esteja utilizando essa tecnologia vestível, essa interface vestível, ela interage com o ambiente. Se a casa for preparada para essa pessoa, a casa vai interagir com essa pessoa, porque o utensílio, aquilo que ela está usando, né, a peça de roupa dela, o objeto que ela usa no dia a dia, está interagindo com todo o ambiente. Então, a filosofia das tecnologias vestíveis, dos sistemas vestíveis é esse, interagir, fazer com que o ser humano interaja melhor e de forma mais efetiva com o ambiente onde ele está. Então, existem vários aspectos importantes que a gente poderia abordar, mas os 4 principais são facilidade de uso, tem que ser muito simples da pessoa usar, tem que garantir a pessoa a mobilidade, não importa se ela tenha necessidade de mobilidade, se ela tenha mobilidade reduzida, ou se ela não tenha problema nenhum de se locomover. Tem que ter portabilidade,
como o celular, tem que ser pequenininho, põe no bolso, esquece que ele existe, tem que ser prático, tem que ser funcional e principalmente garantir a comunicação. Porque se o sistema não garantir a comunicação, não adianta você ter um sistema todo eletrônico que você está utilizando se ninguém vai se comunicar com você e se você também não vai poder utilizar isso para interagir com outros objetos. Aqui eu vou usar 2 exemplos para mostrar essas 4 facetas que a gente levantou, né? Facilidade de uso e portabilidade. Ou seja, esse usuário dessa tecnologia está fixo na cabeça dele e ele utiliza isso com facilidade e ele carrega isso com ele de forma fácil. Ele não sente um peso, ele não sente um incômodo em carregar a tecnologia. Proporciona a ele o quê? Capacidade de interagir melhor com o meio ambiente. Esse outro exemplo mostra o quê? A mobilidade e a comunicação. Da mesma forma, garante a pessoa transladar, se locomover, andar, desviar, ou seja, ela consegue interagir com o ambiente, mesmo em locais que, em algumas vezes, não são tão propícios, mas ela consegue interagir com ele. E a comunicação, fundamental para que ele possa falar com as pessoas, enviar um sinal para as pessoas, enviar uma mensagem para as pessoas. Esses 4 conceitos, eles são muito importantes nesse setor de pesquisa que são as tecnologias vestíveis, porque garante ao usuário total comunicação e independência. Estou indo muito rápido, gente? Não? Beleza. Então, é muito interessante a gente observar o seguinte. As tecnologias vestíveis, né, elas apresentam um universo de soluções que cabe à criatividade do pesquisador, né? Uma das soluções mais inteligentes, que eu acho mais bacanas, que é a casa inteligente, né? Onde você pode interagir com vários utensílios, vários objetos e vários aparelhos que você tem na sua casa, é extremamente viável, porque utilizando protocolos já internacionais, padrões internacionais de comunicação, a sua interface pode se comunicar com todos esses objetos e você garante uma autonomia e uma qualidade de vida melhor. Você garante uma independência. Então, ou seja, você pode ativar computadores, você pode ter comunicação, você pode ter lazer, você pode ter trabalho. De que forma? Interagindo com os objetos e levando em consideração as características de cada um. Eu acho que essa questão da interface vestível, dos sistemas vestíveis, ela é fantástica. É o que a gente fala, que é um termo científico que o pessoal acaba usando, que é domótica, né, que é a casa inteligente, mas o bacana para nós é a independência que essa tecnologia proporciona, que esse conceito de desenvolvimento proporciona. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui a gente pode interagir com eletrodomésticos, pode interagir com controle de clima, ar-condicionado, ventilação, luz, umidade do ar, temperatura, ou seja, você consegue interagir, tá? Então, apenas para a gente fechar essa questão, a interface vestível é uma tecnologia que pode ser utilizada por um indivíduo, né, para auxiliar em suas atividades diárias e também para monitorar a qualidade de vida e, se for necessário, também monitorar o estado de saúde. Porque a partir do momento que você coleta dados fisiológicos, você tem como ir interfaceando isso com outras tecnologias, enviar para o seu médico informações e ele te monitorar à distância. Então, é um ganho duplo, tanto de qualidade de vida como de qualidade de saúde que a gente pode proporcionar. Então, daqui em diante, eu gostaria, desse ponto em diante, um pouquinho mais à frente, eu gostaria de mostrar para vocês um projeto que nós estamos desenvolvendo, né, que é uma interface vestível, primeiro para interfacear com o computador e depois, futuramente, para que a gente possa interfacear com outros objetos também. Só que para isso eu vou aproveitar um pouquinho da aula da Eliana para colocar para vocês essa questão aqui, bem mais simples do que a Eliana, né? Eu não tenho a mínima pretensão de explorar. Mas o interessante para nós é o seguinte, a tecnologia que a gente vai discutir aqui, ela se baseia no movimento do globo ocular. E qual o sinal elétrico que os músculos que movimentam o globo ocular geram para direcioná-lo para algum lugar. É lógico que existem outros músculos que compõem o movimento ocular, como nós vimos na apresentação anterior, mas para nós, aqui, nós vamos utilizar movimento lateral, movimento para cima e movimento para baixo.
Esses sinais, eles são chamados de eletroaculograma, de EOGs. Existem já tecnologias que utilizam esse sinal para movimentação de mouse e para comunicação. O que nós queremos propor, o que nós estamos propondo enquanto pesquisa, é desenvolver uma interface vestível que garanta total independência para o usuário. Que ele não perceba que está usando e que ele não sinta desconforto durante o uso. Né? E que permita, obviamente, que ele, num futuro próximo, né, acredito eu, interagir com outros objetos. Tá ok? Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, não sei se está boa essa foto, está dando para ver no fundo? Beleza? Então, ficou um pouco cruzado aqui, porque o músculo que movimenta para baixo é esse daqui, então ele cruzou as outras setas, né? Mas nós estamos vendo o quê? Aqui um ajuste padrão, né? Para você fazer uma análise de EOG. Então você tem um sinal, um eletrodo terra, um eletrodo lateral, um eletrodo lateral, um eletrodo para baixo e um eletrodo para cima. Conforme você movimenta o globo, você gera um sinal, e esse sinal é capturado pelos eletrodos e o equipamento faz o trabalho para identificar o sinal correto. Aqui nós temos uma solução que foi desenvolvida, se eu não me engano, num centro de pesquisa no Amazonas, muito interessante e que obedece ao mesmo princípio. O que ele faz, ele fixa os eletrodos nos pontos específicos e tem um equipamento que faz o tratamento do sinal e movimenta o cursor. Então, a pessoa consegue escrever, consegue ler, consegue interagir com a tecnologia. Aqui já é um outro conceito, né, mais interessante, porque permite que a pessoa carregue com ela, né, já é uma tecnologia que a pessoa ela pode pendurar aqui no pescoço, ela pode pendurar em um bolso, na calça, ou seja, você permite a essa pessoa uma mobilidade. Embora ele tenha que carregar esse objeto pendurado que acaba sendo pesado e que com o passar do tempo você percebe que ele existe. Ele funciona como uma bolsa. Né? Uma hora você vai sentir esse peso, mas ele é muito interessante porque ele pega os sinais, trabalha e se comunica com o computador, sem fio. Então, isso já garantiu uma grande mobilidade, uma grande qualidade. Né? Então, o que nós estamos propondo no projeto é desenvolver uma interface que possa ser vestida e que garanta tudo isso que essas tecnologias já garantem, só que muito mais. Então, na primeira parte da pesquisa, né, que é o que a gente vai discutir, esses 3 itens já estão sendo contemplados hoje, que é o desenvolver uma interface. Aí eu vou pedir um adendo aqui, que vocês não reparem nas fotos, porque laboratório de engenharia é assim mesmo. A gente não tem o compromisso com a estética, a gente tem o compromisso com a função. É importante frisar isso. Então, provavelmente vocês vão ver umas coisas assim que, puxa vida, isso não é o produto final, mas é assim, é o que nós estamos desenvolvendo para justamente pegar o sinal que é importante para nós. Tá? Então, não se assustem, por favor. Eu vou mostrar exatamente onde está o protótipo, porque ficou foto de bancada, então ficou bastante coisa em cima dela. Estudo dos pulsos gerados pelos músculos, como é esse pulso, qual a duração, que frequência, qual a amplitude, como trabalhar com eles, testar o protótipo e o dispositivo eletrônico, e no item 1.4, que é desenvolver um software que nós já estamos trabalhando em cima dele. Tá ok? Após isso, essa etapa de projeto, esses 3 itens após a etapa 1, eles já estão sendo discutidos, já estão sendo avaliados, mas nós dependemos do item 1 concluído. Então, desenvolvimento de um sistema de comunicação sem fio, adequação do sistema ou desenvolvimento de um aplicativo próprio, que a gente pode utilizar essa nossa interface com os softwares que já existem, ou desenvolver um software próprio para isso. Tudo vai depender da forma como a equipe de pesquisa decidir e as coisas que a gente for conversando. E um item 4, um pouco mais à frente, como se dará a interface entre os objetos de uma casa e o projeto que nós estamos desenvolvendo. Como, por exemplo, vou ligar o ventilador, vou ligar o ar-condicionado, vou esfriar, eu vou reduzir, eu vou aumentar a ventilação, eu vou acender a luz, eu vou apagar a luz. Como que isso se dará na fase final do projeto? Então, nós vamos discutir esses 3 itens que já estão sendo feitos, que já foram feitos, já está em fase de bancada, e do item .4 em diante, ainda está sendo em fase conceitual.
Acho que é melhor apagar a luz aqui, né? Vocês estão conseguindo ver aqui? Está bem nítido aqui? Melhorou, gente? Não, né? Eu acho que tem que apagar tudo, hein? Assim? Deixa eu ver o que vocês estão vendo para... Então, vamos lá. Então, tudo isso que nós discutimos até agora de interface vestível e de tecnologias de mobilidade e de comunicação, a gente vai mostrar o protótipo do desenvolvimento que está sendo feito, o que está acontecendo até o momento e quais as soluções que nós estamos pensando. Bom, em termos de vestir a tecnologia, eu acho que nada mais usual do que um óculos, que você possa colocar nesse óculos sensores, que esses sensores fazem o tratamento do sinal e esse sinal é utilizado para movimentar um cursor e melhorar a comunicação. Então aqui nós temos um óculos, né? Todo mundo está conseguindo ver um óculos aqui? Tirando propagandas à parte, né? Aqui o que mais tem é propaganda, mas assim, nós temos aqui a nossa interface, né? O nosso protótipo de interface com os cabos e o óculos que nós utilizamos. Esse óculos é muito comum, é que nem eu falei para vocês, o compromisso aqui não é com a estética, é com a função, é com o objetivo a ser alcançado tecnicamente, em termos de pesquisa, em termos de engenharia. Então, para nós, o importante é essa disposição aqui. Os eletrodos, vocês lembram daquela foto daquele rapaz que estava com os eletrodos? Um na testa, um desse lado, embaixo e em cima? O nosso compromisso é em garantir que esses eletrodos estejam na posição correta, que não gerem interferência, por isso que vocês estão vendo essa pasta condutiva aqui, né? Então, o grande objetivo é que estes eletrodos, montados nesse óculos, se transformem em uma interface vestível que a pessoa utilize durante o dia a dia e não perceba que esteja utilizando, né? Para garantir total mobilidade e capacidade de comunicação. Assim. Então nós temos aqui o eletrodo terra, o superior, o inferior, o eletrodo deste lado e o eletrodo daquele lado. Eu estou sendo bastante coloquial, que fica mais fácil até da gente entender. Aqui nós temos um dos alunos que são pesquisadores lá do nosso, lá do PAD, né, da Poli-USP. Então ele já está, vocês estão percebendo que ele está usando aqui o protótipo? Né? Então aqui a gente está testando, verificando como que ele está. Nesse caso, como é um protótipo técnico, básico, ele está pesado porque tem muita massa. O objetivo depois é a gente ter um design mais elegante e um projeto mais elaborado. Desse lado, é uma eletrônica, um dispositivo eletrônico que foi adquirido especificamente para o projeto. É ele que faz a conversão do sinal que sai do músculo e converte em um sinal que o computador consegue ler, né? É um equipamento de laboratório que a gente está utilizando para trabalhar com esse sinal que está sendo gerado. Esse daqui é outro pesquisador lá do nosso laboratório, né? Não sei se vocês conseguem ver que aqui, na tela do computador, já existe um sinal sendo capturado, né? Ele tem que ser trabalhado, tem que ser melhorado, mas isso já garante que a gente está indo no caminho de levantar o sinal da forma correta. E, principalmente, isso aqui. Todo esse setup, todo esse arranjo, ele existe para que a gente possa capturar o sinal corretamente, trabalhar corretamente e usar corretamente um sistema de comunicação. Tá? Então, o que é interessante da gente observar, que o protótipo e o teste e todas essas etapas, elas estão indo bem, né? Acredita-se que pelo nosso cronograma, para outubro a gente já tenha todo o setup organizado para testes, né? E as outras partes serão discutidas posteriormente ao desenvolvimento, ao teste e as outras etapas. Aqui eu queria mencionar a equipe que está trabalhando neste desenvolvimento, né? O professor Acari, o professor Sérgio, a professora Eliana Cunha, o professor Roberto, o Fernando, que é o que estava na foto, pesquisador, o Wilton, pós-graduando aqui da neuromuscular, e os alunos André, Hiroaki e o Reinaldo, que são alunos da Poli, que estão trabalhando ativamente. Eu acho que o bacana da gente envolver aluno
nesse tipo de pesquisa é que desde a graduação você já começa a criar um conceito de design e de projeto assistivo. Que, assim como a gente está vendo aqui que o projeto é multidisciplinar, muitos profissionais de várias áreas têm que interagir, você precisa começar a criar uma cultura desde cedo para que a gente possa ter bons resultados no futuro. E o que eu gostaria de colocar é que as conclusões que a gente começa a ter são extremamente interessantes, que as tecnologias que a gente tem disponível hoje e a capacidade de pesquisa que os grupos têm hoje promovem uma grande possibilidade de aplicação, grandes possibilidades de solução de problema e principalmente soluções que atendam ao Brasil, soluções que atendam a nossa capacidade de mercado, a nossa população e as pessoas que vão utilizar de modo geral. Garante para a gente manutenção no Brasil, disponibilidade, treinamento, ou seja, tudo aquilo que quem usa uma tecnologia assistiva sabe do problema que a gente tem quando a gente importa uma tecnologia. E principalmente nós estamos criando o quê? Capacidade tecnológica multidisciplinar. Que isso é extremamente importante. Quando você tem um médico, um ortopedista, um engenheiro, um físico, um ortopedista, um fisiatra, um fisioterapeuta, todas essas pessoas envolvidas no projeto, problemas que demorariam meses para serem resolvidos são resolvidos com uma palestra, que é como nós trabalhamos. Os profissionais vão dar uma palestra de 30 a 40 minutos e resolvem uma série de dúvidas técnicas que o grupo tem. Tá ok? Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu não sei se eu falei muito rápido, não sei se deu para vocês terem uma ideia, mas de qualquer forma, obrigado pela atenção, professor. Se você puder, alguém queria fazer algumas perguntas. Alguém quer fazer pergunta para ele já? Só um minutinho, Miguel. Wagner, bom dia. Em termos de acessibilidade, qual que é a facilidade de se obter alguns desses equipamentos para uso que já estão disponíveis no momento e aonde é possível encontrá-los, para que facilitem a locomoção ou mesmo a interação? Primeiro, existe algum local onde eu possa encontrá-los? A proposta de desenvolver uma tecnologia vestível e assistível ao mesmo tempo, nós identificamos algumas dificuldades das tecnologias que existem hoje. Uma tecnologia como essa, eu no momento desconheço que exista com esse tipo de setup, com esse tipo de enfoque. De um modo geral, são aquelas tecnologias que nós vimos, né, que dependem ou de fio, ou dependem de uma série de outras características. Por exemplo, as tecnologias que você filma o olho, né, e define para onde você está olhando, a pessoa tem que estar na frente do computador. De qualquer forma, nós vamos ter que desenvolver uma interface que ele possa usar isso para interagir com o ambiente. Essa tecnologia, sendo bastante realista, eu acredito que para o ano que vem a gente já tenha condições de ter um trial, até o próximo final do ano, de ter um trial com voluntários, para que a gente possa verificar se o projeto como um todo está bom. Agora, uma tecnologia como essa, como adquirir no momento, eu não teria como indicar. Agora, o que é interessante é assim, daquelas que foram apresentadas, todas têm referência e as aulas vão ficar com a Brela, né? Então, se o pessoal quiser, uma delas é nacional, aquela que foi desenvolvida no Amazonas, é muito boa aquela tecnologia, foi feita por pesquisadores, eles levaram muitos critérios fisiológicos em consideração, diferente de outros projetos que a gente observa, então eu acho bem legal entrar em contato com aquela empresa, né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Agora tem que ver. Hã? Aquele SCE não foi feito no Amazonas, aquilo lá? Ah, entendi. Ah, entendi. O Instituto desenvolveu e eles compraram. Ah, é? Bom, então desculpa, gente. Está em processo de venda. Bom dia. Você disse que é acessível à população.
Vai ser, será. Será, isto. Em termos de valores, tem alguma coisa em vista ou não? Olha, a pergunta é extremamente pertinente, porque acessibilidade também é capacidade de compra. Não adianta você ter uma tecnologia muito boa que é absurdamente cara ou que não atende à nossa capacidade de compra, né? Nós temos uma preocupação com isso. Uma preocupação da equipe é utilizar, depois da pesquisa feita, estabelecida, é portabilizar isso para componentes eletrônicos e tecnologias que sejam compradas no mercado de modo comum. Isso, de modo geral, já vai baixar a tecnologia, né? No momento, eu não teria como especificar, porque muita coisa ainda vai ter que ser feita em termos de pesquisa para chegar nesse ponto. Mas uma coisa a gente é extremamente sensível a isso. Tem que ser comprável, que é um termo que a gente está começando a usar, não só usável, como comprável, né? Tem que garantir que a pessoa compre e... Exatamente. E que ela possa depois garantir a manutenção. Que às vezes você pode ter um produto que pode ser vendido barato, mas a manutenção fica cara. Então a gente imagina um paciente, um usuário que utilize, que mora no Amazonas, e isso é fabricado em São Paulo. Como que fica isso, né? Ele tem que ter a capacidade de pegar isso, ou ele trocar lá, ou qualquer pessoa que arrume uma televisão tenha que ter condições de trocar. Esses são desafios que a gente ainda precisa responder na pesquisa. Você entendeu? Mas isso é legal a sua pergunta, porque isso é uma coisa que deixa a gente bastante atento até às soluções que a gente vai empregar no futuro. Né? A nível mundial, existe alguma tecnologia próxima disso? Ou isso é inédito? Não, existem algumas coisas parecidas. Ah tá, a nível mundial, se existem tecnologias parecidas a essa. É isso? Existem. Eu não posso falar para você que não existem iguais a essa, não. Mas existem tecnologias que utilizam o mesmo princípio de formas diferentes. Por exemplo, uma daquelas empresas que a gente colocou aqui, aquela que você pendurava no braço, já faz a comunicação sem fio com o computador. Mas você precisa carregar o objeto com você como se fosse uma bolsa. Existem outras tecnologias que você filma o olho e interage com o objeto. Você entendeu? Então, o que nós buscamos é agregar a maior quantidade de funcionalidades. Daí a importância do pessoal que trabalha com a instalação e com a pesquisa junto à parte de ela, para a gente saber o que abordar e como abordar. Né? Obrigada, Wagner. Agora...